Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao segundo vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. E hoje eu vou responder a pergunta da Josimari, de Vitória do Espírito Santo. Fica aí comigo. Vamos lá então para a pergunta da Josimari. Descobri que meu filho de 7 anos está acessando pornografia. E agora? O que faço? Perdi meu chão. Josimari, primeiramente gostaria de te agradecer pela pergunta. E antes de responder a sua pergunta em si, eu quero primeiramente falar sobre esse tema que é tão polêmico, especialmente agora, nesse período de pandemia, que aparentemente teve um aumento aí nos casos de crianças com acesso a esse tipo de conteúdo. Na verdade, eu não sei se isso está acontecendo por causa da pandemia ou se já vem acontecendo há bastante tempo e os pais só foram se dar conta agora por estarem mais em suas casas. Fica aí então a minha dúvida. Mas vamos lá. Infelizmente, muitas crianças têm acesso a tais conteúdos. Acho que isso não é novidade para ninguém. Há relatos de crianças que ficaram curiosas pelo assunto após visualizarem vídeos ou imagens desse teor na galeria ou nos grupos de WhatsApp de seus pais. Infelizmente. Esse tema é muito complexo por 2 grandes motivos. O primeiro é que esse assunto sobre sexualidade não é conversado entre pais e filhos. Infelizmente, muitos adultos confundem sexualidade com a palavra sexo e por isso se aterrorizam só de imaginar uma pergunta do tipo: mãe, pai, de onde vêm os bebês? O que é uma extrema ingenuidade, já que em toda parte há conteúdo sexualizado. Basta você prestar atenção nas letras de algumas músicas, cenas de filme, novela, cartazes e coisas do tipo. E você pode dizer assim: meu filho não tem celular, ou meu filho tem acesso à internet, mas eu supervisiono. Porém, o que talvez você não percebeu ainda é que seu filho pode ter um amiguinho ou amiguinha que tem acesso a tudo isso e mais um pouco, e um acaba ali vendo no aparelho do outro, seja na escola ou nas reuniões de família antes da pandemia. Então, a palavra ingenuidade não cabe mais aqui em pleno século XXI. É preciso dobrar a atenção e o cuidado. O segundo motivo é talvez a falta de informação científica dada a esses pais, porque muita gente acha errado falar sobre sexualidade com os filhos com medo de um efeito reverso. Mas já está mais que comprovado que o ensino da sexualidade ajuda as crianças a se protegerem. E o que sabemos é que a pornografia é extremamente prejudicial, não só para as crianças, como também aos adolescentes e até adultos. Atualmente há um grande número de adultos procurando terapia para se libertarem desse vício. Gente, sexualidade não tem nada a ver com a palavra sexo. Sexualidade refere-se ao corpo, ao cuidado com as partes íntimas do corpo, para uma prevenção de todo esse tipo de problema que a gente vem enfrentando atualmente. Então, o que acontece quando a criança vê imagens pornográficas? Vamos lá. A criança, por natureza, é cientista, ou seja, ela é curiosa, é pesquisadora. Ao assistir um conteúdo nesse teor, ela não irá compreender logo de cara, já que além de ela não ter experiência sexual, ela também não tem hormônios sexuais. E o que vai acontecer? Ela irá ficar muito curiosa em entender o que se trata tudo aquilo. E por consequência, ela irá buscar entender por si só, acessando esse tipo de conteúdo cada vez mais. Ela também poderá reproduzir as cenas que ela viu com seus amiguinhos, por isso é importante ficar atento a esse tipo de comportamento. O que é muito importante você saber é que não existe maldade, e sim curiosidade por parte da criança em entender o significado do que ela viu. Gente, a pornografia causa um mal danado no cérebro da criança. As consequências podem se tornar equivalentes ao abuso sexual dependendo da idade e da quantidade do conteúdo.
Por isso a importância de não só acompanhar o que os filhos estão acessando, como também orientá-los de maneira simples e clara de que esses conteúdos não fazem bem para a nossa saúde mental. As crianças podem adquirir depressão, ansiedade, e isso pode reverberar lá na adolescência como automutilação, e dependendo do grau de envolvimento é necessário o acompanhamento de um profissional qualificado. Jamais, em hipótese alguma, sejam ingênuos nessa parte, achando que isso só pode acontecer na família do vizinho. Busque esclarecimento sobre o assunto para então saber orientar seus filhos, e lembre-se, pais gentis e firmes se antecipam para um eventual acontecimento e a maioria, infelizmente, deixa para agir somente quando o pior acontece. Paula, pelo amor de Deus, vou ter que falar sobre isso com meus filhos? Calma. Primeiramente, eu vou dar aqui algumas dicas de prevenção que são muito úteis. Primeira dica: preste atenção na rotina de seus filhos. Será que eles não estão muito vulneráveis ou entediados? Quanto mais à toa, digamos assim, a criança estiver, mais energia ela terá para pesquisar coisas na internet. Segunda dica: ensine seu filho ou filha desde muito pequeno sobre as partes íntimas, dizendo que os órgãos genitais, tanto de meninos quanto de meninas, são muito especiais e por isso merecem todo cuidado, devendo sempre estarem bem limpinhos, além de que não devem estar à mostra, ou seja, é de extrema importância que seu filho entenda com isso o conceito de privacidade. E assim, se por um acaso ele comentar sobre alguma cena em que ele viu a nudez de alguém, reforce a ele que não é legal que outras pessoas vejam nossa intimidade, ou seja, nossa privacidade. Tá vendo só? Tem muitas maneiras de conversar com os filhos prevenindo certas situações. Com isso, seu filho ou filha irá adquirir o autocuidado, dito de maneira simples, irá aprender a se cuidar e, por consequência, aprenderá que as partes íntimas, sendo dele ou não, devem ser respeitadas. Terceira dica: evite usar apelidos. Pense comigo, não tem por que apelidá-las. A gente não apelida os olhos, o nariz, a boca, os dedos, o cotovelo, enfim. Então, por que não falar corretamente o nome das demais partes do corpo? Não há problema nenhum nisso. Pense assim, quanto mais aberto com seu filho ou filha em relação a isso, mais confiança sua criança terá em fazer perguntas para você sobre curiosidades tão típicas de cada fase. Quando a gente ensina que as partes íntimas devem ser bem cuidadas porque são importantes, a criança aprende a se proteger de eventuais abusos e, consequentemente, passam a respeitar o órgão genital do coleguinha, conforme já disse anteriormente. E também irão ganhando consciência que pornografia não é legal, já que nas cenas as pessoas não estão cuidando, digamos assim, de suas privacidades, que de antemão você já o instruiu constantemente, afirmando que a privacidade faz parte do nosso autocuidado, ok? Esse assunto é muito vasto, é impossível esgotá-lo em tão poucos minutos, mas creio que essas poucas palavras já norteiam aí um pouco no contexto de prevenção. Há muitas maneiras de prevenir e eu convido você a se preparar, porque as perguntas virão. Agora vou direto ao ponto da pergunta da Josimari, ou seja, em que o acesso da pornografia infelizmente já está acontecendo. Vamos lá. Primeiro vou falar o que não fazer. Por favor, não grite, não xingue, não ameace de bater ou castigar, não chame ele de sem vergonha e coisas do tipo, pois dependendo da situação você pode contribuir para que seu filho fique fixado nesta fase. Isso mesmo, você pode piorar a situação. Se mostre amigável para ele perceber que você viu a situação, mas não irá puni-lo e sim orientá-lo. Não tente fragá-lo perguntando: você está assistindo coisas feias? Não. Diga a ele: eu sei que você está assistindo vídeos de pessoas sem roupa. Eu também já tive curiosidade em saber sobre isso quando eu era da sua idade e tal. E faça questão de demonstrar a ele que você está disposta e preocupada em ajudá-lo a parar com isso, já que não faz bem para ele. Continue dizendo: imagino que você deve estar muito curioso em entender sobre
aquele vídeo, porém pelo seu próprio bem nós vamos ter que fazer um combinado de que toda vez que te der vontade de assistir novamente, me avisa, que talvez possamos sair para dar uma volta e brincar, ou tomar um sorvete, sei lá, montar um quebra-cabeça, enfim. Observe que nesse caso você e seu filho estão envolvidos nesse processo de reversão. Vocês podem fazer uma lista de coisas legais que dá para fazerem juntos e inclua ele nessas escolhas para que ele se envolva nesse processo. Se dispõe a ter esse momento com ele, não só para tirar o foco da pornografia, como também para fortalecer os vínculos familiares. Imagino que não é fácil, é muito constrangedor, especialmente se você tem dificuldades de falar sobre esse tipo de assunto, porém, tudo que a gente quer é que as coisas se resolvam e não piorem, não é mesmo? Sugiro que você faça uma busca no histórico da conta para saber desde quando ele vem assistindo e sobre a quantidade de vídeos que ele vem consumindo diariamente. Isso vai nortear aí a sua decisão de buscar ajuda profissional ou não. Em educação de filhos, eu gosto de fazer analogia com alimentação saudável. Ou seja, a gente só consegue eliminar hábitos ruins quando inserimos no dia a dia, pouco a pouco, hábitos saudáveis, se preparando, planejando e escolhendo quais frutas e verduras serão consumidas durante a semana. E não o contrário, que é quando a pessoa pensa assim, vou começar minha dieta e não vou comer mais nada. Ora, estamos cansados de saber que isso não é autossustentável. Resumindo, se queremos uma vida saudável, aos poucos, os hábitos saudáveis incluídos no dia a dia vão eliminando os hábitos ruins. E assim é na educação de filhos. Quanto mais investimos no relacionamento com eles, menos energia eles terão para fazerem birras e até mesmo se comportarem mal. Uma coisa que eu gosto de enfatizar é o seguinte: eu não gosto apenas de dar dicas como se criação de filhos fosse, sei lá, como uma receita qualquer. Pelo contrário, eu gosto também de explicar como fazer a prevenção e também gosto de ensinar sobre as teorias que têm essas bases científicas referentes a esses assuntos, para que vocês desenvolvam o empoderamento materno e paterno que vocês têm e não só fiquem na minha dependência ou na dependência de outro profissional. Eu acredito que todo pai e toda mãe tem essa capacidade dentro de si e de saber aquilo que é melhor para o seu filho, levando em consideração, claro, as bases que são a dupla gentileza com firmeza, sem partir para a violência ou permissividade na tentativa de evitar trabalho. Mas voltando ao assunto, agora, se ao olhar o histórico da conta e ver que ele vem acessando isso há muito tempo, eu oriento que você procure um psicólogo ou psicanalista especialista na área infantil para fazer a intervenção. E mesmo assim, continue com sua abordagem de não punição e de que você está disposta ali a reverter o quadro da melhor maneira possível e que terão muito tempo de qualidade juntos para fortalecimento dos vínculos e redirecionamento desse foco em específico. Pense assim, para a criança aprender a ler e escrever, a professora tem que usar várias maneiras de ensinar. Ela não chega dizendo assim, crianças, banana se escreve com B-A-N-A-N-A, tá bom? Repitam aí, crianças. Elas podem até decorar dizendo assim, tá bom, prof, banana se escreve com B-A-N-A-N-A. Mas aí eu pergunto, será que elas de fato irão saber escrever e ler de maneira correta? Claro que não. O que a professora faz? Ela utiliza vários recursos como desenhos, colagens, pinturas, contações de histórias, repetições de forma lúdica, ou seja, é um processo diversificado para ensinar a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? É que a educação de filhos leva tempo, dedicação e paciência. Não é falando uma vez só que o filho ou filha irá aprender, é um processo contínuo. Por exemplo, como que seu filho aprenderá sobre responsabilidade social e que o direito dele acaba quando o direito do outro começa? É quando você o ensina que tudo tem consequência, que são as negações e reparações de danos. Como que o filho aprenderá que suas partes íntimas devem ser respeitadas e também deve respeitar as partes íntimas de seus colegas?
É ouvindo de você com muita naturalidade e repetição. Isso é investir na educação de filhos. Paula, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, vai com vergonha mesmo. Talvez você não recebeu essa educação de seus pais e por isso você trava sobre esses assuntos. Não se culpe, a culpa não leva a lugar algum. Aí você pode estar pensando assim, será que eu não vou ficar muito paranoica, exagerando aí no cuidado com meus filhos? E eu te digo assim, não acho que somos paranoicos quando o assunto é pornografia ou abuso sexual. Pelo contrário, eu acho que não é da nossa cultura trabalhar a prevenção e infelizmente deixamos para agir somente quando o pior acontece. Eu provo isso a vocês, sabe como? Basta dar uma olhada nos dados da Unicef, em que mostra que a cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual no Brasil. Ora, como assim? Embora tenhamos consciência de todos esses dados, ainda assim os abusos continuam? Eu já tirei minhas conclusões. Nós precisamos parar de ser ingênuos e achar que as coisas só acontecem na família dos outros. E precisamos sim ser proativos na educação e cuidado com os filhos. A pergunta não foi sobre abuso sexual, mas quando fazemos uma ação de prevenção, por consequência conseguimos atingir 2 diferentes resultados ao mesmo tempo. E para finalizar, se mesmo assim seu filho insistir em querer continuar acessando, aí então você pegará o celular dele dizendo assim, sei que não está sendo fácil para você, mas para o seu bem eu irei guardar seu aparelho e só vou devolver quando você estiver disposto a se livrar de tudo isso. Paula, mas e se ele reagir e chorar? Não tem problema o filho chorar. Nós temos que entender que o choro é um processo fisiológico e supernatural. É só acolher o choro mostrando que você se importa e muito. Porém, o seu papel como pai, mãe ou cuidador vai muito além de impedir que frustrações aconteçam. No caso dessa frustração em específico, é hiper necessária. E lembre-se, quando o resultado esperado é positivo, o choro de hoje vale muito a pena. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Sou muito grata pelo tempo que você passou comigo até aqui. Se você quiser mandar perguntas, fique à vontade. O meu Instagram é @paulablumadp. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser, e até lá!